Graça e paz, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast, Podes Crer, tornando possível o conhecimento, e hoje nós trataremos de uma temática interessante, homens mais parecidos com Jesus Cristo, aonde buscaremos junto o verdadeiro modelo de masculinidade. Deus ele define a verdadeira masculinidade na pessoa de Jesus. Homens de verdade se parecem com Jesus. Deus é glorificado em nós quando nós parecemos com o seu Filho Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre o desafio de ser homem, a imagem de Cristo, não apenas agir como Ele, mas como ser como Jesus nessa sociedade. Masculinidade, nós precisamos entender que não é machismo. Homens de verdade se parecem com o Filho de Deus. Comigo hoje para discutir sobre esse assunto, está aqui o Adriano, nosso evangelista, o Renato e o Tavares. Juntos nós bateremos um papo aqui sobre o que é ser homem, falando sobre essa questão da masculinidade e como a gente pode pensar essa situação nessa sociedade que nós estamos vivendo. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre os modelos populares de masculinidade. E podemos pensar na questão, não é, entre o macho da cultura e o homem de Deus. Então a sociedade ela propõe modelos de masculinidade baseados em força, sucesso e domínio. Será que essa é a verdadeira imagem do homem que deve ser parecido com Jesus Cristo? O que você acha, Adriano? Não é bem dessa forma, né? Nós entendemos que para sermos a imagem e semelhança, tem que ter a renúncia da nossa carne. Então, assim, o nosso próprio posicionamento, a nossa própria postura na sociedade tem que ser diferente. É o morrer para esse mundo e viver para Cristo. Então, assim, no decorrer do podcast, nós vamos falar justamente sobre isso. O que eu preciso fazer para que essa sociedade que está tão distante de Cristo possa, através das minhas atitudes, o meu agir, o meu falar, possa não olhar o Adriano, mas olhar Cristo ali. Como Paulo e Barnabé em Antioquia foram reconhecidos como cristãos porque eles ensinavam e viviam aquilo que estavam ensinando. Então as pessoas olharam para ele e falaram, ali é cristão, ou seja, pequeno Cristo. Então assim, um homem mais parecido com Cristo é um homem que vive os ensinamentos de Cristo. E para isso você não se amolda à sociedade, você se amolda a Cristo. Paulo é muito feliz isso falando em Romanos, né? Não se amolde, não se conforme à imagem desse mundo, desse século. Então, assim, esse mundo está indo na contramão de Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Um homem cristão deve viver dessa forma, ter o caráter de Cristo, né? Renato, o que é ser homem nessa sociedade moderna? Pastor, eu acho interessante que o Adriano falou sobre a renúncia, né? Hoje a gente tem um grande desafio de separar isso, né? As coisas que o mundo traz para o nosso coração, para a nossa mente. E como que a gente pode entender isso de uma maneira diferente à luz das Escrituras para a gente entender o que Deus quer de nós, né, homens? Então eu acho que esse é um grande desafio que nós temos. Além da renúncia, eu acho que a palavra de Deus tem que ser o nosso guia, né, para que a gente possa adentrar um novo cenário, né? Se a gente olha para o mundo e vê as coisas acontecendo e a gente entende, olhando à luz das Escrituras, que não tem nada relacionado com aquilo que Deus quer de nós, nós começamos a entrar num novo caminho e dali para frente, entendendo mais a palavra, trazendo ela para o nosso coração, para a edificação da nossa vida, e que a gente possa também reproduzir, multiplicar isso para o mundo, né? Então esse eu acho que é o grande desafio, e eu creio que a palavra ela tem que ser o nosso guia. Tem que ser o nosso guia para governar a nossa vida, para orientar aquilo que nós devemos de fato fazer e de fato não se amoldar no padrão desse mundo, né? É isso. Tavares, força, sucesso financeiro e domínio é o modelo que nós temos na sociedade, não é? O que isso tem gerado no meio da sociedade que você está inserido hoje como profissional de segurança pública? Graças e paz a todos, né? Obrigado por mais um convite no podcast aqui com o Mestre Laboto, com o irmão Adriano, o irmão Renato. Realmente a área de segurança, ela nos apresenta muitos fatores e dimensões de pessoas no seu agir diferenciado. Essa busca incessante do sucesso, de ter o poder, de ter riqueza, ou como diríamos no evangelismo, eu sou o cara da quebrada, né? Eu que mando, todos me obedecem, tem tomado a proporção descontrolada, principalmente nos jovens, porque devido à sua
às vezes a sua situação econômica, o lar em qual você foi inserido ou surgiu, vendo outro que, infelizmente, não conhece a Deus e pratica as ações errôneas, né? Acaba trazendo aquele exemplo como modo para a sua vida. E isso é perigoso, porque a desculpa é se o jovem é da periferia. Mas hoje temos também o jovem da classe alta que está fazendo a mesma coisa, está literalmente impondo, né, o seu poder, no caso aí, por ter um poder aquisitivo maior, que muitas vezes quer sobressair sobre os demais que estão ao seu redor. Às vezes uma questão bem simples, num trânsito, né? A pessoa para ali, aconteceu às vezes esse trânsito caótico que é São Paulo, né? Acontece muitas vezes ocorrer ali o encontro de alguém da alta sociedade com alguém da classe mais baixa. E aí vem sempre, você sabe quem eu sou? Eu posso. Você não. É algo bem complexo, mas se a pessoa tem Deus, e não há problema nenhum em você ser da alta sociedade, se você tem a sua fé firmada em Deus, você literalmente reconhece o outro. Como falou ontem, né, no Clube do Livro, você passa a ser um outrocêntrico, servindo o outro, independente da situação econômica ou comunidade que esteja inserido. É difícil a gente pensar e analisar essa situação, né? Quando você fala de masculinidade, a pergunta que realmente me incomoda bastante é o seguinte: esse modelo que nós observamos hoje na nossa sociedade, ele tem funcionado, Adriano? Que a gente tem observado depende pro objetivo que eles querem, né? Que nem tem uns homens que eles que são muito machistas, não respeitam as mulheres, não respeitam os filhos, e para eles está dando certo daquela forma. A mulher é mandada por ele, só que aí ele não sabe o quanto está machucando aquela mulher. A mulher é oprimida. Então a sociedade acaba vendo aquilo como uma coisa que está certa. Aí tem um outro lado, o feminismo. Que aí o que acontece? A mulher é capaz de tudo, não precisa do homem para nada, e para isso ela está certa. Então assim, o que está faltando é o nosso guia, que como o nosso irmão Renato falou, que é a palavra de Deus. O que a palavra nos ensina? Eu devo cuidar da minha esposa, eu devo zelar pela minha família. Então a sociedade precisa entender o lado de cada um. O homem tem que ser o provedor, não significa que a mulher não precisa trabalhar. A mulher tem que ser auxiliadora, ela tem que ajudar. Só que essa sociedade, o que ela faz? A mídia faz isso e com muito bem, o quê? Colocar um contra o outro. Então assim, o homem acha ruim, eles querem vender o quê? Que o homem acha ruim, que a mulher ganha mais. Não tem problema, estudou, se capacitou, não tem problema nenhum com relação a isso. Eu não vejo problema nenhum com relação a isso. Eu até gostaria que a minha ganhasse mais do que eu. Então eu trabalhasse menos, né? Só que não, a sociedade impõe o quê? Fala assim, não pode. Então, um homem, até como nós somos ministrados aqui, um homem fraco é um homem banana. Então, assim, um homem que não leva a provisão para a tua família, e a sociedade está mostrando que o homem é isso daí. Então, o homem está perdendo a sua característica. E nós, cristãos, devemos retomar e mostrar realmente o que é. É aquele que cuida da tua esposa. Nós devemos cuidar da nossa esposa não só no material. Como cristão, eu devo cuidar da minha esposa na área espiritual. O livro trata sobre a queda. O livro que nós estamos lendo sobre mais parecido com Jesus, um homem mais parecido com Jesus, ele trata sobre a queda e como que ocorreu a queda. Uma ordem foi dada para o homem passou essa ordem para a mulher foi tentada e aí veio a queda, veio o comer do fruto. Então, na onde que estava o homem nessa história? E a questão para nós cristãos é, onde está você quando sua esposa está sendo tentada? Será que se eu sei a área que a minha esposa é tentada, você sabe a área que sua esposa é tentada, o senhor sabe, mestre Zabuta, a área que a irmã Geisa é tentada? Porque nós devemos zelar pela área espiritual da nossa família. Porque pode ser que ela esteja sendo tentada nesse momento. E como que eu posso fortalecer? Quando Deus chegou lá no Éden, ele não falou, Eva, cadê você? Ele falou assim, Adão, cadê você? Porque eu dei para você uma missão. Você deveria cuidar da sua família, você deveria zelar e você foi omisso. Então o que eu vejo nessa sociedade, mestre Zaba, é homens omissos. Omisso na vida espiritual da família, mas não são omissos no trabalho. Eles dão o material, eles cuidam dessa parte, mas não cuidam do espiritual. Tem muitos que estão até na igreja, são assíduos na igreja, só que eles falham espiritualmente dentro de casa. Não tem o seu devocional com a esposa, não tem o seu devocional com os filhos, e isso acaba prejudicando, porque tem um tentador
que vai chegar na parte mais fraca e a ordem que eu recebi, eu não compartilhei para poder cuidar da minha esposa. Então fica muito clara a consequência de tudo isso. A gente observa relacionamentos quebrados, Sim. não é? A gente observa a ausência de paternidade e crise de identidade. Agora, Renato, como que a fé cristã pode nos ajudar a entender isso e a melhorar essa situação? Pastor, eu acho que quando a gente começa a entender a Escritura, a gente tem as direções que o guia, né, Deixa eu só voltar um pouquinho. Você falou em guia, né? Então vamos pensar na Bíblia como o nosso guia, a nossa bússola, o nosso manual, como foi falado aqui pelo evangelista. Sim. Você gosta de ler o manual? Com certeza, com certeza. Precisamos ler, todos nós, né? Interessante que o Adriano falou da questão que ele abordou, né, de, por exemplo, o homem ganhar menos que a mulher, né? Então, quando a pessoa está fora da Escritura, ela está fora do guia de ser direcionado, ela já vai deixar o coração dela ser infiltrado com a vaidade, por exemplo. E aquilo vira um caos. O próprio autor fala sobre isso, né? Quando a gente não segue o guia, sim, tudo vira um caos. Então começa por aí. Então, padrões que a sociedade usa, né, que é trazido desde lá atrás, é multiplicado na nossa sociedade, traz de fato esse caos. Então, eu acho que começa, né, como o senhor falou, da fé, a gente entender, acreditar que existe um Deus que direciona, que ele trouxe a restauração, trouxe o caminho para que a gente pudesse adentrar esse caminho, e é como se ele estivesse falando, olha, esse é o caminho, e eu estou querendo agora passar para você esse caminho para que você se dê bem, que tudo vá bem, né? E isso é muito importante a gente ter essa direção, porque senão, de fato, a nossa vida vira um caos. Então, se nós temos a Bíblia, Tavares, como o nosso manual, não é? Por que a igreja vai tão mal? Eu vejo, justamente até no livro, né? O autor fez uma analogia fantástica. O homem, o bicho homem, tem a dificuldade de ler o manual de qualquer coisa. A real é essa. Ele tem dificuldade de ler. Essa é a grande verdade. Eu até vejo que a mulher lê muito mais que o homem. Tem muito mais facilidade. Já o homem, por essa questão do egocentrismo, né? Ele acha que ele pode tudo, já conhece tudo. O próprio autor, o David, né, ele fala que se nós tivéssemos, a primeira coisa, pegasse o manual de vida, o manual de fé, que é a nossa Bíblia, e lesse para compreender, na prática, ia deixar de ser frouxo. Essa é a verdade. Então, meu irmão, você aí na sua casa, né, se você não está lendo a Bíblia, coragem. Deixa de ser frouxo. Essa é a grande verdade. Tome a sua posição de sacerdote do seu lar. Edifique a sua casa, a sua família. Ajude a sua esposa. Ela precisa de você. Paulo ele vai nos orientar a não se conformar com esse mundo. O que a fé ela pode oferecer como uma visão alternativa a essa masculinidade nos apresentada aqui pela essa sociedade que nós estamos inseridos? A fé, mestre Zaba, nos ajuda e é uma boa alternativa, por quê? Porque nós temos Cristo como um exemplo, né? E se nós temos, irmão José, Cristo como um exemplo, nós devemos nos atentar com a atitude dele. E Paulo falou que haja em vós a mesma atitude que houve em quê? Em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, então assim, ele se esvazia, ele se torna homem, habita aqui para quê? Para nos servir, para se entregar por nós. Então ele é um bom exemplo. E é um bom exemplo que fez o quê? Pegou a bacia, pegou a toalha, se curvou e lavou os pés dos discípulos. Então assim, a fé nos ajuda porque nós temos um padrão que é Cristo. Naqueles pés tinha um que era do traidor, tinha um que era de Tomé, que iria duvidar, tinha um que era de Judas, que iria trair, sim, mas todos aqueles pés foram lavados por Cristo. Então assim, por que a fé nos ajuda? Se eu tenho esse padrão de Cristo, eu não posso ser seletivo no meu servir. Eu não posso escolher quem eu vou ajudar nessa sociedade. Eu tenho que ter um caráter que ajuda o próximo, que pensa no outro. Como o próprio autor vai usar o termo outrocêntrico, ou seja, o outro está no centro da minha atitude. O evangelho só existe por causa do quê, mesmo? Por causa do outro. Por causa do outro. A gente precisa ter esse entendimento. E Cristo não nos ensina isso? Sim. O fato dele ter deixado a glória, ter se esvaziado, que Paulo fala, e habitado aqui, não foi por causa do outro? Não foi, Deus não amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho por causa do quê? Foi por causa do outro, por causa disso. Então assim, a fé em Cristo,
E ter Cristo como modelo me ajuda nessa sociedade justamente com relação a isso. Porque ele nos deu bom exemplo de servir. Lavando os pés dos discípulos, se entregando, curando, ajudando, órfão, viúva, tudo isso ele fez. Então é o nosso exemplo. O menor dos menores, né? Ser o menor dos menores, né? Exatamente. O pessoal tem uma visão distorcida de líder, de liderança, né? Não é ele que manda. Não, se o líder não consegue fazer algo simples para os próximos que estão ao seu lado... Que o maior líder fez, né? Exatamente. Então como é que eu vou ter ele como referência? Não tem como. Mas a visão que é nos passada pelo mundo hoje é essa visão do homem autoritário, do homem de sucesso, do homem forte. E cada vez mais esse ser humano ele tem que estar buscando tudo isso. Mas a Bíblia ela vem no contramão de tudo isso. Exatamente. Ela vai dizer que o homem ele precisa ser servo, ele precisa ser cuidador, ele precisa ser humilde, ele precisa ser amoroso. E esses conceitos, eles cabem dentro da sociedade que vocês estão vivendo? Acho que a gente precisa pensar um pouquinho. Não é? Se Jesus é o modelo supremo, eu pergunto para vocês três aqui. Que tipo de homem é você e quem te ensinou a ser assim? Você é exemplo? Eu acho que hoje, pastor, a busca ela tem que ser contínua, né? De direcionar os olhos para a Escritura, eu acho que é o primeiro ponto, como a gente estava falando. E tem um desafio também no meio do caminho para nós, que é justamente o quê? Quando a gente lê a palavra, muitas vezes a gente lê sem fazer a interpretação devida. E o livro mesmo retrata isso. A gente vê Deus, ele criando, teve o processo da queda, a desobediência e Deus restaurando. Então ele nos alcança com o grande amor dele, entrega o Filho na cruz. A partir desse momento nós passamos a ter consciência do amor dele para conosco. Porque sem o amor dele fica algo artificial. Então eu vejo muito isso ainda acontecer. As pessoas não conseguem. Eu mesmo tive essa experiência. Que enquanto eu não conseguir reconhecer o amor de Cristo, o amor de Deus para com a minha vida, de me alcançar, né, mesmo sendo pecador, a coisa ali fica um pouco artificial no nosso coração. E quando a gente enxerga diferente, ele criou, teve a desobediência, ele restaurou, te alcançou e quer que você siga um caminho, quer te trazer para o centro, quer te trazer para um caminho onde você vai gerar frutos, multiplicar, né? Que a grande verdade é a gente conseguir ter o entendimento que a gente está aqui por um propósito. Sim. Não para ser feliz como o mundo fala, eu vou ser feliz com libertinagem da maneira que eu quero ser. Não, é diferente, a gente está aqui por um propósito e que vem desde a criação. Então ele nos alcançou e quando a gente sente isso, pastor, eu acho que tudo muda. Comigo aconteceu isso. Comentei bastante com o Adriano sobre isso uma época, que quando eu, de fato, entendi o amor de Deus, tudo mudou. Foi como uma chave tivesse sido virada na minha cabeça. Que eu entendi esse amor e aí você entra no cenário de servir, você entende. Aí você vai lendo a Escritura e entende o que Cristo fez por nós. Na terra ensinou, né? Fez o que fez, para quê? Para dar um caminho para nós. Então a gente vê Deus cuidando da gente desde lá atrás, orientando, passando tudo que nós deveríamos fazer, né, até hoje, que é a Escritura que nos dá os passos, né, a luz dela que traz a direção para que a gente possa, pastor, de fato, romper, né, e multiplicar e reproduzir isso para a glória de Deus. Você entendeu e decidiu. Exato. Porque às vezes falta isso muito no homem. Uma escolha, falta isso no homem, entender que é a maior dificuldade, é o primeiro passo, né, e depois agora eu entendi. E agora? O posicionamento... Eu tenho que decidir. Exato. Né? Eu tenho que decidir. Né? E muitas vezes o homem, nessa questão da falta de entendimento, ele tem vergonha e medo de perguntar para um outro homem. Olha só que coisa maluca, né? Tem aqui um outro homem aqui, cheio de conhecimento, né? Cheio de experiência, né? Que faz questão de compartilhar comigo, com todos nós. Por que eu não vou perguntar para ele? O egocêntrico. Exato. Para poder justamente facilitar esse entendimento e assim ajudar na minha decisão. Se eu sei que aqui tem homens usados pelo Espírito Santo, por que não vou me aproximar deles? Por quê? Porque eu tenho minhas dúvidas. Como entender? Né? Como é que o Zaba consegue ser um homem de Deus e ser um pai no seu lar? Como o Adriano consegue ser homem de Deus? Ser o sacerdote do seu lar? Como o Renato consegue ser homem de Deus e ser o protetor da sua esposa e sua família? Eu quero isso para mim. Eu preciso conversar com eles. E o homem tem essa vergonha, esse medo de decidir. Então, a impressão que dá é que isso enfraquece a masculinidade. E é uma recomendação de Paulo, Você procurar socorro,
E a Bíblia é clara em relação a isso, né? Nós devemos, sim, expressar esses sentimentos uns aos outros, até porque a gente precisa estar orando um pelo outro. Sim. Mas a sociedade não direciona assim. A Bíblia nos direciona a isso, mas a sociedade não. Então a sociedade vê isso como fraqueza. Exato. E isso acaba comprometendo muito esse homem que está dentro da igreja, entre muros ali, ou intramuros, né? Congregando ali. Porque você procurar ajuda, perguntar, olha, eu estou passando por determinada situação, ora por mim, me ajuda em oração, sim, parece que realmente você vai mostrar para o outro, né, que você é um ser humano fraco. Aí vem Jesus falando sobre humildade, falando sobre servir. Exato. Será que a gente tem o claro conhecimento desse Jesus que nós adoramos, que nós falamos, não é? Então a pergunta ela é bem clara: que tipo de homem é você dentro da sociedade? E nós temos bons exemplos, né, mestre? Biblicamente falando, biblicamente falando, e até mesmo às vezes na nossa congregação, sim, que nem o irmão Tavares comentou, por que não chegar até a pessoa? O próprio título do livro qual que é? Sim. Homens mais parecidos com Jesus. Então assim, se você consegue responder essa pergunta com as minhas atitudes, eu vejo que eu não estou sendo, então o que Paulo orientou? Sei de meus imitadores da mesma forma que eu sou de Cristo. Então Paulo imitou Cristo e falou assim, se não está conseguindo, olha para mim. Sim. Então, se o Senhor para mim é um homem parecido com Cristo, o que eu vou fazer? Mestre, o que você tem feito? Como que é o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com seu ministério? Porque eu vejo que você está caminhando com Cristo. Então, assim, me ensina, me orienta. E isso requer o quê? Uma humildade, sim, da minha parte para poder entender. A sociedade não impõe isso. Então, assim, você tem que fazer do seu jeito. E muitos acabam fazendo de maneira errada. De que forma? Digita lá no YouTube, aí vai ver um camarada... Aí você vê um camarada que massageia o seu ego e deixa o camarada mais banana do que já é, porque não mostra a realidade de um homem bíblico. Sim. Porque o homem parecido com Jesus é um homem bíblico, que vive de acordo com a palavra. Então não é uma autoajuda, é a ajuda do alto, é o próprio Cristo que nós devemos imitar. Essa questão, irmão Adriano, da sociedade, essa dificuldade, no próprio retiro de homens. Sim. Nós vimos isso, a dificuldade de homens expressar sentimentos ou mesmo esboçar, testemunhar ali, pedir ajuda o que acontece no seu lar. Nós vimos isso, a dificuldade. Então, tem tanta dificuldade que, só para quem está assistindo poder entender o que aconteceu, foi a dinâmica que o mestre Zabuto colocou, que fez algumas perguntas e pediu, sem identificar, sem precisar colocar o nome, exato, você falar alguns problemas que você está enfrentando. Aí me vem a pergunta com relação a isso daí que você está falando, de o homem não se posicionar e mostrar que está necessitando daquilo. Se fosse para colocar o nome, será que alguém colocaria aquilo? Eu acho difícil. Se fosse para você se identificar, eu, Adriano Barbosa, eu estou com fraqueza nessa área, eu estou precisando ali, disso. 1% ali quem que está para a gente falar isso. É a maneira que você se posiciona. É difícil você se posicionar, mesmo para um outro homem, e dizer para ele, olha, eu estou passando por essa necessidade, eu preciso de ajuda nessa área. Até então, por quê? Será que você vai entender a situação que eu estou vivendo? Eu acho que a grande dificuldade que nós temos dentro da coletividade hoje é justamente essa. Eu chego para o Renato e conto para ele, Renato, eu estou pipocando nessa área aqui, o meu problema está sério aqui. Como que o Renato vai interpretar aquilo? Por exemplo, no encontro lá de homens, chegou algumas coisas para a gente que você tem que guardar e orar. Amém. E alguns irmãos falando, se posicionando, se abrindo, e eu pensando, falo, cara, que coragem esse camarada tem. Primeiro que ele precisa confiar em Deus e depois confiar em mim como sacerdote, como pastor. Porque eu estou ouvindo aquilo e ele tem que ter em mente que eu não vou repassar aquilo para ninguém. Eu vou estar ajudando ele em oração. Mas nós não estamos acostumados com isso. Porque a própria sociedade, eu acho que para quem vai compartilhar o seu problema, mestre, pode até me corrigir se eu tiver com o pensamento errado, a sociedade já é uma sociedade de julgar aquilo. Então, muitos retêm aquele seu problema, não quer passar por o seu líder, por o seu pastor, com receio, porque nós estamos numa sociedade que julga. Ela esconde o seu erro e aponta o erro do outro. Então, assim, ela só espera o erro de alguém. E aí, quando você vai colocar na mesa um problema que você tem, um erro que você tem, você está pedindo ajuda, às vezes o irmão não quer compartilhar aquilo, não vai para um gabinete pastoral, deixa até para o Caleb, se está passando por algum problema, marca a reunião com os pastores da igreja, se abre, porque
qual foi a atitude do Senhor? A fala do Senhor foi o quê? Eu preciso orar por esse irmão, porque agora eu estou sabendo do problema dele. Porque às vezes você vê no culto, a paz do Senhor, tá tudo bem, Nem dá mas tempo, aí né? não dá tempo. Aí assim. tem gente que precisa conversar e abrir, colocar na mesa, Pastor Zaboto, eu estou com esse problema, me ajuda em oração. O senhor que é um homem mais experiente, tem uma caminhada com Cristo, como que o senhor pode me aconselhar com esse problema que eu estou passando? Sabendo que o homem mais parecido com Cristo, ele não vai julgar, ele vai te ajudar em oração, ele vai trazer uma solução para o seu problema. Eu acho que é um momento onde a gente precisa deixar o coração ser trabalhado, né? Eu acho que tem aqueles momentos que o pastor às vezes faz a chamada, né? Se você está com uma dificuldade, com um problema, deixa Deus trabalhar. E a gente fica com aquela vaidade, né? Eu acho que todo mundo deve ter passado um momento por isso, eu mesmo passei. E foi um momento que, assim, nas primeiras vezes eu não fui, só que eu fui incomodado depois para ir. Por quê? Eu lembrei muito da humildade. Nós temos que ser humilde, nós temos que dar acesso ao que Cristo quer nos ensinar para a gente poder caminhar de uma maneira diferente, senão a gente fica às vezes travado. E talvez é uma situação que a pessoa passe, por longos anos ela não consegue romper por isso. É verdade. Por não conseguir liberar, Pastor Zaboto, a humildade dentro do coração, deixar Deus trabalhar, e aquela oportunidade está sendo uma oportunidade boa para ela, né? Então ela não deixa aquilo acontecer. E assim, as pessoas que estão nos assistindo agora também é importante, quem ainda não conhece a igreja, né? Nós somos muito privilegiados de estarmos aqui num lugar onde é falado da palavra de Deus. Eu falo por mim porque muitas coisas eu mudei na minha vida através do ensinamento. E se a gente não tem ensinamento, que como foi falado aqui, que é o nosso guia, para onde a gente vai? A gente vai seguir o que o mundo faz, o que o mundo, né, direciona. Então, louvo a Deus pela vida de cada um aqui dessa igreja, a vida dos pastores, o tanto que nos ensina, o tanto que nos coloca para aprender também, isso é muito bom. E você que ainda não conhece, venha conhecer a igreja também. É um espaço muito família, onde você de fato vai aprender a palavra de Deus. E com certeza você vai gerar frutos na sua família, vai gerar frutos dentro do seu lar, e você vai poder reproduzir isso, porque o grande propósito nosso hoje é justamente a gente estar aqui para evidenciar a glória de Deus e refletir a imagem dele, que é muito do que está sendo falado no livro da leitura. A gente precisa entender que somos imagem e semelhança. Então, quando você olha para essa sociedade que nós estamos inseridos, nós vemos uma dificuldade muito grande. Principalmente em relação a alguns pontos aqui, a questão da própria humildade. Né? Verdade. Nós precisamos ser humildes ao ponto de entendermos que nós precisamos de ajuda para que a gente possa ajudar o outro. Exato. Então, se eu não saro as minhas feridas, eu não curo as minhas necessidades em Jesus, como eu vou auxiliar o outro a sarar as suas feridas, a curar aí a sua alma, se a minha tá com problema? Então a gente precisa ser humilde nesse ponto e entender. Por isso que Jesus, ele é esse modelo supremo aí. E a única maneira que eu vejo, Tavares, da gente entender essa sociedade hoje, que nós estamos inseridos, a única maneira, não tem um outro caminho, é a queda. É a queda. Que é justamente o que o autor do livro ele vai trabalhar. Ele trabalha a questão da queda, depois ele trabalha a questão da criação, da queda e da restauração. Lembra disso? Então, a maneira para entender essa sociedade é só isso. Só a queda. Só. Não tem outra coisa. A queda afetou tudo. Ela não afeta só o ser humano. Ela afeta o planeta. E perpetua até hoje. Até hoje. E vai continuar. Então o planeta ele foi afetado pela queda, o ser humano foi afetado pela queda. Então nós queremos explicar essas situações que nós estamos vendo hoje, por exemplo, dos relacionamentos afundando, casamento sendo destruído, relacionamento entre pai, filhos e filhas, entre irmãos sendo completamente abalados e destruídos. É só olhar para Gênesis 3. Essa queda do homem, porque lá em Gênesis 1, quando Deus cria, ele cria tudo, lembra disso? Tudo, e ele fala o quê? Quando ele termina a criação, ele diz que é bom. Mas e quando ele cria o homem? Quando ele cria o Adriano, ele olhou e falou, cara, é muito bom esse negão aqui. Ele vai se desviar um pouquinho, não é? Mas lá na curva eu pego ele. Eu vou resgatar. Lá na curva eu pego ele. Então você vê, a criação de tudo foi bom. Deus olha e falou, foi bom. Agora, quando ele cria o homem, ele olha para o homem como essa coroa da criação e ele diz, isso é muito bom. Porque foi feito a imagem e semelhança. Porque foi feito a imagem e semelhança do próprio Deus. E o que o Satanás vai fazer é justamente isso, ele vai deturpar essa imagem e semelhança. Exatamente. E aí a gente vê os homens se colocando dentro dessa sociedade de uma maneira abusiva, absurda. Né? O homem para procurar
ser reconhecido, hoje nessa área, com todo esse avanço tecnológico, ele está se expondo ao ridículo. Sim. Isso não é coisa de macho, como diz o reverendo Silas, né? Isso é coisa de homem macho. É complicado quando eu olho para essa sociedade e eu vejo a masculinidade ser badernizada. Não, Não é? totalmente. Como está acontecendo hoje. Será que é isso que Jesus queria? Claro que não. O homem, como imagem e semelhança de Deus, ele precisa se posicionar de uma forma totalmente diferenciada. Essa sociedade está cada vez mais distante de Cristo, né, mestre? Sim. Está cada vez mais distante de A Cristo. queda vai proporcionar isso. E aquilo, quando você não reconhece que você tem esse problema, que você tem essa enfermidade, você não vai tomar o medicamento. A pessoa só vai se tratar quando ela descobre que ela está enferma. E olha ela lá, procura o médico. Isso, às vezes é até orgulhoso demais e não faz isso. E olha lá. A própria mensagem do Evangelho. Se você perguntar para cristão hoje, falar assim, me fala o que é o Evangelho. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja e não vai saber te explicar o que é o Evangelho, e por isso que o seu envolvimento com a igreja, o seu envolvimento com a sociedade, o seu envolvimento com a família está totalmente diferente de um envolvimento cristocêntrico. Por quê? Porque a pessoa não compreendeu o Evangelho. Porque eu li até um livro um tempo atrás, que o título do livro é isso, O que é o Evangelho, do Gilberto Gilbert, eu acho o nome do autor. E fala que para nós entendermos o Evangelho, 3 tópicos. Tem um problema, tem a solução e a resposta imediata. O problema, Gênesis 3. Somos depravados. Então assim, eu sou pecador. Paulo fala, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, isso é um problema, Adriano? É um problema. Por quê? Hebreus 9:27, a um homem dado morrer apenas uma vez, passado isso, segue-se o juízo. Então, qual é o problema que eu tenho? Eu sou um pecador, miserável, e vou chegar diante de Deus, que vai me julgar. Um Deus santo, que conhece até aquilo que eu pensei. Então, eu vou chegar diante dele para um julgamento. Então, isso é um problema, porque eu sou um pecador, que quem vai me julgar é um Deus santo. Mas aí tem a solução. A solução qual é? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Que é o quê? Cristo é a solução para o nosso problema. Porque se eu chegar nesse julgamento sozinho, eu serei condenado. Sim. Agora, se eu chegar com um advogado que é Cristo, eu tenho a solução para o meu problema. Então, a solução para o problema é Cristo. E aí vem o terceiro ponto, que é a resposta imediata que eu tenho que dar. Eu tenho um problema, que eu sou um pecador, e vou para um julgamento. Eu tenho a solução, que é Cristo. E a resposta imediata: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Bom, Adriano, você tem razão na sua colocação. A gente precisa entender que o antídoto para tudo isso é Jesus. Mas imitar a Jesus é fácil? Não. Quando nós olhamos para Cristo, para o caráter de Jesus, amoroso sem ser fraco, servo sem perder autoridade, firme sem ser agressivo, estratégico sem manipular, é fácil imitar a Jesus? Não. Então a gente precisa entender nesse momento que não basta imitar os gestos, mas na verdade é preciso imprimir o caráter de Cristo na nossa alma. E quando nós olhamos para todo esse contexto, vamos pegar a igreja, será que nós estamos imitando mesmo a Jesus? Esse caráter de Jesus, ele está na nossa alma? Nós conseguimos colocar esse caráter de Jesus para dentro do nosso coração e viver como Jesus viveu? Entender esse princípio? Porque, na verdade, quando você olha o ser humano hoje, ele quer realmente aplausos. Exatamente. Quem não gosta de ser aplaudido, né, Tavares? Sim, ser bajulado. O dilema está aí. Quem não gosta de estar em evidência, ser destacado, estar falar, centro, nossa, cara, né? Você é uma maravilha, é o melhor evangelista da cidade, não é? Você prega com excelência, você é muito bom no que você faz. É. Mas aí Jesus vem e diz, olha, nós precisamos servir e não se servir. O Filho de Deus se esvazia de toda a sua glória e se posiciona como servo no meio dessa sociedade. E aí eu quero questioná-los para a gente fazer uma reflexão sobre uma das colocações que nós temos no livro, não é? Que é: o homem que não serve, não serve. E aí? O que a gente faz com isso? O homem que não serve, ele não serve. Analisar se estamos servindo, né? O que vocês pensam sobre isso? Vamos entender esse contexto do servir, né?
Porque o servir aqui é o servir o outro. É. Por isso um evangelho outrocêntrico. O outro aqui é servir a nossa família, é servir a nossa igreja, é servir o nosso irmão, é servir a nossa esposa, é servir o nosso Deus. E aí ele diz, o homem que não serve, não serve. Será que nós servimos ou estamos servindo para o reino, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade? Sim. Eu gostaria de ouvi-los um pouco em relação a essa colocação. Eu acho que é um grande desafio, como a gente tem falado aqui, né? E quando a gente lê a parte do livro que fala, qual é o nosso propósito aqui, né? Refletir a imagem de Cristo, né? Levar isso adiante para novos adoradores, né? Reproduzir isso e você, de fato, atuar no reino. O que adianta a gente ter o caráter de Cristo, refletir ele ou dentro de casa e não reproduzir isso? E não atuar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, né? É interessante quando nós olhamos à luz da Escritura, né, a palavra mesmo fala conosco, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, pensando assim, a palavra confronta e a gente precisa estar nela para a gente poder ser confrontado, poder aceitar aquilo, entender que é dessa forma que nós temos que fazer e começar a ir em direção contrária do mundo, né? Para que a gente possa reproduzir isso com excelência, para que a gente possa atuar no reino com excelência e pode ter certeza, tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. Né, para o reino, em prol da multiplicação e também de levar algo diferente para o nosso próximo que está vivendo, né, totalmente dentro de um mundo perdido, contrário daquilo que Deus quer de nós. Né? Tavares, você serve, não? Ou não serve? Olha, rapaz, a minha esposa falou que eu mudei bastante. É que eu vi uma boa pessoa quem na quarta-feira aí. E uma boa esposa, uma pessoa para avaliar é a cônjuge, né? Exatamente, né? Eu creio sim que realmente que se colocar na condição mister, né, menor dos menores, né, é difícil. É muito difícil. Assim como com o reverendo Simão falou, é mais fácil ser imitador de Davi, né? Pô, homem segundo o coração de Deus, valente, né, pecador, valente, brabo, né? Um rei, né? Eu falo e o povo me obedece, né? Mas pecador. Né? Mas pecador. Então, assim, realmente, ter esse reflexo de Cristo, né? E assumir isso, né? E realmente refletir ao seu redor é muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Tem que buscar, perseverar, insistir. Renúncia, né? Renunciar. Renunciar ao eu, né? Literalmente, a ação do batismo, o velho homem tem que morrer, né? E ser nova criatura em Cristo Jesus. Fácil? Não. Para isso, Deus deixou os nossos líderes, nossos pastores, para poder orientar e conduzir nós que somos ovelhas, que decidimos, veja bem, você tem que decidir, varão. Dá lugar. Você tem que decidir. Não dá mais ficar em cima do muro, não dá isso, né? E aí sim, você terá condições de buscar realmente ser reflexo e ser literalmente, não apenas sal, mas ser luz no mundo. Tem que decidir. E quando a gente pega o padrão de Cristo, e o que torna mais dificultoso, no meu ponto de vista, porque ele é o exemplo maior de servir. Sim. Então, assim, não é só servir, é a forma que Cristo nos ensinou. Porque eu servir como um bom esposo, eu vou tratar bem a minha esposa, a mulher que eu amo. Eu servir bem a minha filha, eu vou tratar bem a minha filha porque eu amo. Só que Jesus não serviu só quem amava ele. Não, é verdade. Naqueles pés que ele lavou, tinha um que traiu, tinha um que ia negar, tinha Tomé que ia duvidar. Sim. Todos aqueles pezinhos saíram correndo depois, quando ele ia para a crucificação. Então, o nosso servir, às vezes nós falamos assim, eu sirvo, mas às vezes nós somos seletivos no nosso servir. Eu sirvo, mas o fulano de tal, porque é meu amigo, cresci junto, é meu camarada. Servi o Renato, que está no evangelismo comigo, servi o pastor Zaboto, servi o José, o Lucas, que está aqui nos acompanhando, o Nicolas, são meus irmãos em Cristo. E aquele patrão que te persegue? E aí entra o domínio próprio, mestre Zaboto. Porque o servir não é olhar a quem.
Sim. Então, assim, servir. é servir, simplesmente servir. Não é servir fulano de tal, servir aqueles próximos, não. Qual que é o mandamento que Cristo nos deixou? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas o próximo não é aquele próximo que você gosta, não. Não, ele não Então, falou assim, aquele bonitinho, todos aquele cheirosinho. que você não é? se dá bem. Aquele que é rico, não. Pelo contrário. E o a próximo é quem tiver próximo. a dificuldade no servir é isso. Porque às vezes a pessoa pensa que está servindo na igreja e está servindo a Deus, mas não, você está cumprindo uma liturgia que você foi escalado para fazer E é aquilo. engraçado, você falou de um patrão, né? Exatamente. Não é só isso, não. O cristão tem que pôr a coisa na cabeça que no mundo terás aflições. E sempre terá alguém para te perturbar, tirar a paz. Um patrão, um vizinho. Exatamente. Um vizinho, um familiar. Que não conhece a Cristo e como que ele vai ver Cristo? Através de você servindo ele. E como se posicionar. Se posicionar como com Cristo relação a nessas isso. situações. Você não transmitir afeto, ser presente, exercer essa liderança espiritual dentro de casa, dentro do trabalho, ser ético, ser humilde, né? Ter compromisso. Isso dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro da sua casa. Como a gente pode mudar essa situação? Porque quando você olha para o contexto da igreja hoje, você fala, poxa, pera um pouquinho. Se esse camarada está agindo assim dentro da igreja, eu fico imaginando dentro da casa dele. Porque tem muita gente que não quer compromisso. Tem muita gente que não tem, ela não é presente na sua casa, ela não é presente nos seus relacionamentos, Tavares. Sim. Com o filho, com a esposa. Não tem demonstração de carinho, de afeto como tinha Jesus, quando olhava para Marta, Maria. Entendeu? Não tem essa demonstração. É verdade. E você olha, às vezes, esse camarada dentro da igreja também ele é assim. Aí será que esse camarada ele está entendendo, esse irmão, essa irmã entendeu esse processo de servir? Será que ele serve para servir? É aí que está o grande problema. Porque é aquilo, nós buscamos, segundo a sociedade, um padrão. Um padrão que você precisa ter sucesso. Custe o que custar, Tavares. Você tem que ter sucesso. Isso é e às vezes, eu como cristão, me pego correndo atrás disso. É errado ter sucesso? Não. Mas o errado está em colocar o sucesso em primeiro lugar. O sucesso ser não o seu é Deus, errado você trabalhar para ganhar dinheiro, para cuidar da sua família, não. Mas é errado você colocar o dinheiro como um Deus em primeiro lugar. Não é? É errado você amar a sua esposa, ser apaixonado pela esposa, pelos seus filhos, e hipótese alguma. Mas o problema é quando os filhos e a esposa vêm no lugar de Jesus. Então nós precisamos entender que primeiro realmente é Deus sobre todas as coisas. E depois Jesus vem e resume tudo. E o próximo como a ti mesmo. Então quando eu estou fazendo bem, na verdade, para o Renato, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Por quê? Porque eu quero viver aquilo que eu estou fazendo. Então eu vou tratar o Renato bem. Eu vou tratar aquele que eu não conheço bem. Por quê? Porque eu quero ser tratado assim. Então é isso que nós precisamos entender. Agora, nós nos colocamos como os discípulos de Jesus. O discípulo é o quê? É um imitador. Não é Seguidores o discípulo, do é esse. caminho. É aquele que imita ao seu mestre. Vamos e venhamos. Estamos longe disso, muito longe. Mas por que estamos longe dessa situação, Tavares, de ser discípulo? Porque nós não estamos lendo, nós não estamos entendendo o que estamos lendo. A Bíblia, que deveria ser o nosso manual, na verdade ela é. Nós aplicamos a palavra de Deus aquilo que nós aplicamos aos manuais. Nós deixamos ele de canto. Tiramos o manual da caixa e colocamos ele no canto lá. Então tem crente por aí que tem 10, 15 versões de Bíblia em casa, mas quando está aberta está no Salmo 91 para espantar o Satanás. Essa é a grande realidade. Então como a gente vai ser imitador de Cristo? Como a gente vai ser ético como Cristo foi, humilde como Cristo foi, exercer uma liderança como ele exercia, ter compromisso dentro da igreja, ter compromisso com as ovelhas, com o rebanho. Cristo se intitula como a porta. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Rapaz, para pensar. E ele vai dizer o seguinte, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E é verdade. Então a gente vê hoje que tem aí um monte de ovelha fora do aprisco. Por quê? Porque não reconhece essa autoridade de Jesus, não reconhece a voz de Jesus e se deixa levar por um monte de coisa que a gente está observando aí. Então se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso entender que eu preciso ser leal.
Eu preciso entender que eu tenho que ter a verdade como algo absoluto, não relativo. E a verdade para mim, para nós, é Jesus. Decidir, Nós né? precisamos encorajar os nossos irmãos a ser discípulo. E lembrá-los constantemente, o Adriano, que ser discípulo é ser imitador. Exatamente. Então, qual é a ferramenta que nós temos para fazer tudo isso? É a Bíblia. A Bíblia. É a oração, é uma mentoria, é prestação de contas, porque nós precisamos entender que essa prestação de contas ela não vai ser no céu, ela começa aqui. Ela começa aqui. Jesus entregou os dons para todo mundo, talentos para todo mundo, e vai perguntar, e aí, Adriano, o que você fez com o seu talento? Tá cheio Cadê de terra o que você porque fez? enterrou. Não é? O que você Exatamente. fez com o seu? O que você fez com o seu? E é engraçado, né, Zé? Porque no momento que estiver no tribunal celestial, você não vai ter mais como você argumentar ou contestar algo. Simplesmente o juiz todo soberano vai só pegar lá, deixa eu ler os autos. Você já pensou? Vou ler os autos. Página 70, página 90, página 1000. Não vi nada que você fez que pudesse me agradar. E aí? O que a gente faz? Porque você não vai poder mais argumentar quando você está lá, mas você só... Vai dizer o que para o homem? E correu muito, né? Mas correu por algo material. Eu dei uma boa casa, eu dei um bom carro, eu coloquei uma boa escola. E aí, que você não cuidou. Nosso advogado fiel, né? É. Jesus Cristo. Você não Aqui foi... que é em Cristo, segundo Coríntios, né? Sim, Nova mas- criatura é porque quem vai poder contestar algo vai ser ele, por mim e por você. Você por todos imagina nós. passando um filme no telão lá, Adriano? Você pregando com aquele ênfase todo no culto de missões e você dizendo, eu sou o discípulo de Jesus. E Jesus Foi olhar falar e depois do culto, ó meu você amigo, aqui, ó. Cadê aonde está isso aí? O depois do culto, Então, né? é por isso que a gente precisa entender o papel do homem dentro dessa criação. Interessante é que, de novo, a gente fala sobre a direção da Bíblia, né? De ter um entendimento. Porque, às vezes, você fala de servir. A pessoa acha que servir é você ir ajudar na igreja ou ajudar numa ação. Sim. E aí, de novo, você não entende o que Deus tem para você dentro da palavra, quer falar com você, e além também o que nós falamos sobre de servir. A gente precisa entender que a gente está aqui como servo, como soldado de Cristo, por quê? Determinado processo a gente vai precisar passar para demonstrar a glória de Deus, para trabalhar o coração de uma pessoa, e a gente tem que estar preparado para passar pelo processo. E esse processo ele pode ser árduo, né? Sim. E temos que entender na questão de Deus nos sustentar para isso, que é a confiança nele, como o Adriano falou no início, né? A gente não ter aquela sustentação que é nossa, sim, de Deus. Então, às vezes, também o pessoal confunde muito essa questão de você servir. Eu estou ajudando, estou fazendo uma ação social, eu já estou servindo. Esquece da prática da palavra. E a palavra vai ficando de lado. Que é aquelas pessoas que às vezes abrem a Bíblia e deixam ali a Bíblia aberta em casa, né? A página No amarela. 91. Exatamente, Não é? o Salmo 91 e na verdade não está praticando. E muito nem o menos, 91 lê, né? porque tá cheio de poeira. E o próprio Satanás tentou Jesus usando o Salmo 91. Então, vamos pensar nesse vocábulo, né, no serve, no servir. Será que, por exemplo, quando a família está numa situação de apuro, os filhos olham para vocês como o pai diz, o meu pai serve para essa família, o meu pai serve para resolver esse problema. A gente precisa pensar o servir assim. Meu pai serve para essa situação. O Adriano serve para resolver esse problema no departamento de evangelização da igreja. O pastor Zaboto serve para orientar a igreja, o caminho que a igreja deve andar, ensinar. Será que nós servimos para essa situação? Será que a sociedade lá, ela olha para mim, para você e fala, esse rapaz, esse homem, essa mulher, eles servem para essas situações? Pode chamar que eu tenho certeza. Ser uma referência, que né, mestre? é referência para isso. Então, é esse servir. O homem que não serve, ele não serve. É verdade. Tem muita gente acomodada. Isso eu falo Tem certo. muita gente A melhor acomodada. testemunha é a própria família. Sim. Exatamente. A minha digníssima esposa, né? Ela sempre fala, a primeira igreja é a sua família. Sim. Quem vai dar referência de você? Esposa e E filhos. filhos. Exato. Eles são os primeiros. Às vezes Porque- você é o bambambam na igreja, mas é um Sim, fracote exatamente. dentro da sua E o casa. que nós devemos entender, o servir não é somente para quem tem cargo eclesiástico. O servir é para quem é seguidor de Cristo. O ajudar ao próximo, o cuidar do próximo. Porque tem pessoas que acabam delegando para outras pessoas e não assumem a sua responsabilidade. Então, se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, entenda que você tem o privilégio e a responsabilidade de servir.
mostrar através das suas atitudes que você realmente é um seguidor de Cristo. E não só na igreja, como o nosso mestre Zaboto falou aqui, servindo dentro da tua casa, a sua esposa, filho. Às vezes as pessoas falam que estão tão machucadas, mestre Zaboto, por algo que aconteceu e está na igreja, considera a igreja como um hospital porque é lugar de pessoas doentes. Só que nesse hospital chamado igreja, tem cura, tem restauração, para quê? Para continuar servindo. A nossa vida é essa. O que me chama a atenção, irmão Tavares, é que tem pessoas que não são seguidoras de Cristo e tem um padrão de família. Serve bem a sua esposa, tem um casamento sólido, com respeito, a forma de tratar a esposa. Cuida, e tem cristãos que, por outro lado, que quer queira que não, o cristão ele tem que ser o melhor funcionário da empresa, tem que ser um bom marido, por causa do quê? Quem você está seguindo? O cristão segue Cristo. Então, assim, as pessoas que são do mundo, às vezes tratam a esposa melhor do que um cristão que prega a palavra de Deus. Há uma contradição nisso daí. Por quê? Porque prega aquilo que não vive. Então, o servir é uma responsabilidade de todos. Se você segue a Cristo, você é responsável para levar para essa sociedade Cristo através das suas atitudes. Então, eu acho que a resposta que a gente espera ouvir, por exemplo, dentro da nossa casa, quando você pergunta para os filhos ou para a esposa, não é? Como é o marido lá dentro do lar? Acho que a melhor resposta seria, não é? Cristo vive na minha casa. Amém. Porque meu marido é um verdadeiro discípulo de Jesus. Glória a Deus. Acho que a gente precisava pensar sobre isso. Será que se fizer esse desafio para os Calebs, chegar no almoço de domingo e perguntar para a esposa, na onde você vê Jesus? Eu vou falar, esse Jesus aqui é um glutão. Fala assim, tem Jesus aqui em casa através da minha vida? E aí, Caleb? Eu te encorajo a chegar para a sua radaça e para o Timóteo que está na sua casa e falar assim, você vê Jesus na minha vida? Depois você manda a mensagem. Ou elas mandam para a líder da radaça falando se tem ou não. Eu fazer igual aquele rádio show, né? Coloca lá, primeiro a esposa, depois o marido, né? Faz a imagem dos dois, né? Nossa, ia ser hilário, hein? Ou ia surpreender. Ia ser algo fantástico. Ver o que precisa melhorar também. Para a gente entender esse papo, já caminhando para o final, eu gostaria de recapitular aqui algumas situações. Primeiro, masculinidade não é machismo, entenda isso, não é? E segundo, homens de verdade se parecem com Jesus. Verdade. Então você que está nos ouvindo aí, eu deixo essa segunda pergunta para você. Você se parece com Jesus? Depois de tudo o que foi trabalhado aqui, será que eu, Tavares, Renato, Adriano, será que realmente a gente parece com Cristo? Um desafio constante, né? Então, precisamos entender, eu acho que ficou muito claro, homens de verdade se parecem com Jesus. Não tem como ser diferente. Então, se eu sou discípulo, eu sou cristão, eu me intitulo porque a gente fala de boca cheia, né, Tavares? Sim. Eu sou discípulo, eu acho bonito isso. Eu sou ungido de Deus. Eu olho no olho daquele camarada e falo, meu, não é. Eu te conheço. Não é. O discípulo de Jesus, querido, ele tem que fazer o que Jesus fazia. E o principal de tudo isso era realmente servir. Quando eu vejo ali o irmão na porta, lá até citei o Tavares ontem, né? Tavares na porta ali, a gente tem irmãos aqui concursados, a gente tem sargento aqui da Marinha, a gente tem policiais, a gente tem delegados, advogados, a gente tem donos de empresa, empresários na nossa... E você vê o camarada servindo a igreja. Quer dizer, ali na porta, com as crianças, você fala, esse realmente é o verdadeiro discípulo. E para a gente finalizar esse bate-papo, eu tenho mais uma pergunta, é a última, eu prometo. Essa pergunta para que cada um de vocês fale um pouquinho. Que legado você quer deixar como homem, Adriano? É forte. Mestre, para a família, para a igreja, para a sociedade, que servir a Cristo é a melhor opção. Amém. O legado é que... Como vocês conhecem o meu testemunho, fui durante muitos anos desse mundão aí, né, acorrentado aos prazeres de Satanás, e pensava que tinha uma alegria. Então, um legado que eu gostaria de deixar para minha família, para a sociedade, para quem está assistindo aí, e não só com palavras, mas que com minhas atitudes, é que servir a Cristo é a melhor opção. Porque você tem uma alegria constante. Não é que você não tenha aflições, não é que você não tenha problema.
é que você tenha a paz que excede todo entendimento. Quando Jesus fala, minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. Eu já tive uma falsa alegria em droga, falsa alegria em bebida, falsa alegria em prostituição, mas eu deitava, dormia, aí meio deprimido por efeito de drogas, tudo, e o problema continuava. No momento tinha alegria, mas depois vinha tristeza. E hoje não. Por mais que eu passe por problemas, eu tenho alegria porque eu tenho Cristo na minha vida. Glória Então, a Deus. o legado que eu gostaria de deixar é: Cristo é a nossa única opção para uma verdadeira alegria. Então, pode passar por problemas, pode passar por dificuldades, mas mesmo assim, nessa dificuldade, nesses problemas, estar com Cristo é a melhor opção, porque você tem uma paz. Esse é o poder do sangue de Jesus. É o poder do Amanhã nós sangue, o temos o poder poder para a gente transformador. Né? entender Glória a o Deus. poder do sangue de Cristo na cruz pela nossa vida. Só Jesus realmente para transformar. E com as nossas atitudes a gente demonstra isso, né, mestre? É verdade. Nossas atitudes a gente demonstra que, pô, mas você está passando por um problema, por que você está assim sorrindo? Fala assim, eu não sou daqui. Sabe a morada que foi preparada? exatamente. Lá não vai ter mais isso. Então, assim, Sim. aqui é somente de passagem. Então, assim, se você conseguir transmitir isso para a pessoa, essa confiança, essa fé que você tem, que vai chegar um momento que esse corpo corruptível vai se revestir de corruptibilidade e a alegria será completa, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais choro. Essa é a nossa Vale a esperança. pena. Então, não se Glória a turbe o Deus. vosso coração. Não é- Credes vai- em Deus, vai valer a pena. credes também no Pai. Então, E você, Renato, que legado você quer deixar como homem? Pastor, de eu Deus? acho que é continuar procurando os espaços para poder continuar fazendo a diferença. Tanto na parte do processo de refletir, né, Cristo, a questão de você reproduzir isso, né, e também servir ao reino. Então eu acho que é buscar todos os espaços possíveis, né? E acho que cabe aqui nós refletirmos, cada um que estamos aqui, né? Hoje, você que está assistindo a gente também, é importante. O que a gente tem feito, né, para refletir de fato o caráter de Cristo? O que a gente tem feito para reproduzir isso? Né? Os momentos oportunos, os espaços que a gente tem para poder reproduzir isso a novos adoradores, né? A novas pessoas, para que isso seja multiplicado, né? Entendendo essa posição, o propósito. O livro foi bem claro quando falou sobre a gente está aqui por um propósito, não para viver do jeito que a gente quer. Então é o desafio que nós temos hoje aqui para pensarmos juntos, né, o que a gente tem feito. O talento que você tem, que Deus te deu, o que você tem feito com ele, né, de fato. Então, um pensamento sempre constante de continuar preenchendo os espaços para continuar fazendo a diferença. Seja no processo de refletir, seja no processo de você reproduzir isso para o mundo, né, porque Deus ele precisa de cada um de nós para continuar fazendo a obra e alcançar mais pessoas. Então, não só dentro da nossa casa, né? Como o livro também retrata, nós temos que cuidar dos nossos filhos e dos filhos dos outros também, né? No processo verdade. de reprodução, novos adoradores. Então, que isso seja algo que esteja no nosso coração e, de fato, focar adiante, né? E preencher isso da melhor forma possível, entregando o melhor de nós a Deus com excelência. Amém. E você, Tavares? Amém, amém. Qual é o legado que você quer deixar como homem de Deus? É uma pergunta forte. É uma pergunta forte. É. Que só com experiências, né, que ocorre conosco, né, pancadas da vida, que a gente aprende, né? Eu sou suspeito de falar porque eu tive um momento, assim como a Adriana, que eu falhei com a minha família, Eu fiz igual Adão. Você pode perguntar de novo pro Tavares? Pergunta. Opa, então já apenas já... Quer desligar? Você quer desligar? Sim, mas só desliga ele, aí você... Não tem problema, não pode baixar o volume. É só Acontece. baixar. Não, acontece. Tá, acontece, fica Vai. tranquilo. E você, Tavares, que legado você quer deixar como homem de Deus? É forte, hein? É forte essa pergunta. Assim como o Adriano mencionou, né, na questão da vida dele, eu também falhei com minha família um período da minha vida, né? Realmente eu fiz uma parte do papel de Adão, o primeiro Adão, né? Foi covarde, frouxo e não assumiu as responsabilidades, né? Quis imputar a culpa à sua companheira. Mas Cristo me deu essa condição de arrepender-se. Amém. De arrepender-se. Tem minha esposa, Graciela, minha filha Cat, minha filha Júlia e meu filho Christopher. E eu tento passar para eles, primeiro de tudo, literalmente, temente a Deus. Temente a Deus.
não tem. Eu aprendi na prática realmente o valor que tem esse mandamento. E o amar o próximo a ti mesmo, amar a sua esposa. Então, varão, você tinha aquela ideia que o pecado entrou por causa da mulher? Mulher, ó, foi covardia de Adão, tá? Adão estava Você do pode lado, falar, segundo alguns tá juntinho, teólogos, estava por perto, muito exatamente, perto né? daquela situação. Se ele não sabe, se seu marido não comprou o livro, fala lá, ó, procura o Cássio, compre o livro que vai ser bênção. Como ele vai aprender na questão de homem, responsabilidade e essa masculinidade em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo Jesus, né? É um exemplo, né? É um exemplo. Então eu tento passar para minha família que temos que estar em Cristo, em Deus, ser temente a Deus, e a união familiar, o respeito, o ajudar, o amar, né? Para que talvez futuros netos, ou um dia posso falar, sabe meu pai, filho? O meu pai, ele caiu, mas Cristo o levantou. Glória a Deus. E assim ele deixou este ensinamento para nós, e você tem que passar para a próxima geração, para o seu companheiro ou para os seus futuros filhos. É isso que eu espero. Amém. Renato, suas considerações finais. Pastor, um momento maravilhoso, muito importante estar aqui. Louvo a Deus pela oportunidade, agradeço muito por estar em um lugar que me acolheu desde o início e me ensina a palavra, né? Então, minha consideração é que assim nós possamos continuar juntos, né? Ministério de Homens, continuar de mãos dadas, aprendendo cada dia mais. As oportunidades que têm sido colocadas para nós aqui, iniciarmos leituras, aprendermos cada dia mais com a palavra, tem sido maravilhoso. E eu tenho tentado, de todas as formas, refletir isso, né, para dentro de casa, para que gere frutos, para que o nome de Deus seja engrandecido. Eu só tenho a agradecer imensamente. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui também, né, hoje com vocês, a oportunidade que Deus concedeu, né, e o acolhimento que a igreja sempre teve também é maravilhoso. Então, Obrigado, foi Renato. muito bom. Adriano, suas considerações? Mestre, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar nesse bate-papo aqui, no Podes Crer. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que assistir, compartilhe, para que essa mensagem venha edificar outras vidas. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O porquê que nas minhas considerações finais eu falo esse versículo? Porque pode ser que você já foi um discípulo de Cristo, você já andou com Cristo. Pode ser que se você perguntasse anos atrás para sua esposa, você era uma referência de cristão. Só que você deixou isso. Então, tem esse condicional nesse versículo que para se tornar nova criatura, para se fazer tudo novo, a necessidade de estar em Cristo. Não tem como eu servir de uma maneira que agrada a Deus se eu não estiver em Cristo, se Cristo não estiver na minha vida. Então, assim, tem pessoas que vivem do passado. No passado eu já fiz isso, eu já era desse jeito. Mas não, irmãos, retorne da onde você parou, como aquela igreja que João escreveu no Apocalipse, a igreja de Éfeso. Retorne ao primeiro amor, retorne para Cristo. Veja na onde você está errando, se é dentro da tua casa, se é no seu ministério, na igreja, se é no seu trabalho. Passe a servir, mas você não vai conseguir isso se não estiver com Cristo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa é a recomendação. Esteja em Cristo para ser uma nova criatura e passar a servir, porque quem não serve... Não serve. Não serve de jeito nenhum. Você, Tavares, as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos de evangelismo, né? Adriano e irmão Renato. Meu mestre, reverendo Zaboto, é sempre uma honra estar adquirindo mais conhecimento, né? Sabedoria, né? Porque eu confesso, eu me espelho muito, né? E tenho orgulho de poder ter conhecido aqui na Igreja Batista, né? E você em casa, há chance para você. Não fique pensando que o seu mundo desmoronou, né? Porque eu gosto de deixar aqui, né? Vou até deixar uma parte do livro, né? A árvore da morte para Adão e Eva e toda a humanidade se transformou numa árvore de vida na cruz de Cristo, onde nossos pecados foram pregados, porque Ele morreu para que nós possamos viver para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que esteja passando,
Coloque Cristo sempre à sua frente. Está com dificuldade, não consegue conversar com alguém? Procure os nossos pastores. Eu tenho certeza que homens de Deus irão direcionar você a continuar no caminho de Cristo. Amém. Amém. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer o pessoal da mídia que esteve aí trabalhando com muito amor e carinho, não é? Para que esse podcast possa ir ao ar em breve. Gostaria de convidar você que está procurando aí uma boa igreja para congregar. Venha nos conhecer aqui, Igreja Batista Plenitude de Deus. Nós estamos na rua Silvio Lagreca 271, aqui no Parque IP. E você que quer estudar teologia, nós temos aqui a nossa Faculdade de Teologia, a FAB. Você pode vir fazer presencial, você pode fazer via EAD, os nossos cursos estão abertos. E caso você queira assistir uma aula presencial com a gente aqui, é só ligar na secretaria e marcar e pode vir participar dessa aula com a gente. É possível viver como Jesus viveu? É possível ter o caráter que Jesus teve? Aquele homem que não serve, ele não serve. Pense sobre isso. Eu abençoo a sua vida, agradeço e peço que você esteja divulgando nas redes sociais a nossa igreja e esse podcast. Em nome de Jesus, fique com Deus e que Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém. Amém.